Bom dia, estamos iniciando o programa Saúde em Foco de hoje. Eu estou com a enfermeira Cláudia. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada. E no dia 17 de setembro a gente comemorou o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Algo relativamente novo, né? E que é muito importante dentro do ambiente hospitalar, enfim, para a gente assegurar para o nosso paciente essa segurança que é necessária. Eu queria que você comentasse um pouquinho para nós o que é a segurança do paciente. Às vezes o nosso telespectador está assistindo e não entende, não liga essas palavras ao atendimento em si, né? Bom dia, Osvaldo. É um prazer estar aqui novamente, podendo compartilhar alguns conhecimentos que a gente tem. Então, a segurança do paciente é uma grande cadeia, né? Que é o envolvimento de várias, multiprofissional, que envolve o enfermeiro, envolve o médico, envolve a farmacêutica, a fisioterapia, enfim, toda a equipe de enfermagem, né? E que essa cadeia vai assegurar, então, que a assistência saia de uma maneira mais segura. É até redundante a gente falar, mas é isso mesmo. E para isso, então, tanto a Organização Mundial de Saúde como outras entidades, então, tem o foco muito na segurança do paciente. Nós sabemos que durante a assistência do paciente existem alguns processos que são extremamente criteriosos, né? A começar pela identificação do paciente. Qual é o nome correto desse paciente? Existem pessoas que podem ter o mesmo nome, que são o caso de homônimos, né? Então, eu tenho duas Maria da Silva internada, porque Maria é um nome comum e da Silva também é um sobrenome bastante comum. E como que eu vou assegurar que eu estou fazendo a medicação da Maria da Silva correto, que eu estou fazendo para essa Maria da Silva e que eu não estou fazendo para a outra, né? Envolve todo mundo, desde o médico, que tem que saber que a Maria da Silva é a paciente dele. Às vezes ele pode estar atendendo duas pacientes também com o mesmo nome. Na hora da internação, o leito correto que esse paciente vai estar alocado, né? Para quem está fazendo a separação da medicação, o farmacêutico, a fisioterapia. Então, envolve todo mundo, a nutricionista, né? Então, existem algumas metas, né, da segurança do paciente. Exatamente, e é sobre essas metas que a gente vai estar comentando hoje. Antes de a gente entrar nessas metas, por que começou a se falar de segurança do paciente? A gente percebe alguns dados que são assustadores, né? De situações que o paciente ele é internado, enfim, né? Ou ele vai para um pronto atendimento para sair melhor. E acontece uma determinada situação que ele sai pior do que entrou ou que até pode ter danos com óbito, né? Enfim. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses erros, né, que acontecem. Porque é aquilo que a gente sempre fala. Ninguém sai de casa, né, um profissional da saúde, sai e fala, hoje eu vou errar. Hoje eu vou prejudicar alguém no meu atendimento, né? Mas o profissional de saúde, ele é humano. E humanos erram, né? Então, e essas metas justamente que a gente vai comentar depois é para estar diminuindo esses erros, né? Exatamente. Então, o grande protagonista é o paciente. O nosso foco sempre vai ser no paciente, no cliente, na família que a gente está assistindo, ou se a gente for falar em programa Saúde da Família, né? A família, a comunidade. Todos nós profissionais da saúde, agora eu falo todos nós, eu falo em nome de todos os profissionais mesmo, nós nos formamos para cuidar, né, para fazer uma assistência adequada. Como você falou, a gente não sai de casa pensando, eu vou errar nisso, hoje eu quero fazer o mal para alguém. Isso não existe. Como eu falei que o paciente é o grande protagonista, existe como aqui a nossa gravação, né? Para que toda essa gravação aconteça, existe o câmera, existe a direção, existe uma pauta, existe vários itens que a gente tem que estudar antes de estar aqui. Se alguma coisa dessa parte que está por trás das câmeras, por exemplo, falha, né, o protagonista pode sair prejudicado. O que eu quero dizer com isso? Que é muito mais complexo do que a gente imagina. Eu sempre falo que um erro não acontece por apenas uma pessoa errou. Quando a gente vai fazer a investigação da causa, a gente acaba evidenciando algumas lacunas que foram, que passaram em branco, né? Claro que a gente não faz isso
pensando, eu vou deixar isso em aberto. Não é isso, é que a correria do dia a dia pode permitir. Então, vamos lá citar algumas dessas lacunas que precisam ser vistas e precisam ter o melhor olhar. A administração. Quantas pessoas tem para atender os pacientes? Eu tenho uma ala aí, por exemplo, com 30 leitos. Quantos funcionários eu preciso para atender esses 30 leitos? Né? Se eu tenho 2 Maria da Silva, como eu falei, eu não posso deixar um técnico de enfermagem cuidando das 2 Marias da Silva, porque a chance dele errar vai ser muito maior. Então, eu dimensiono a equipe de enfermagem de uma forma aqui cada funcionário vai cuidar de uma Maria da Silva para que esse erro, para que eu minimize a chance de acontecer algum erro com esse paciente. Na farmácia, que está separando essa medicação, a mesma coisa. Então, assim, dentro do meu percurso, né, enquanto enfermeira, a gente ajudei a fazer várias investigações, né, para que essas chances de erros diminuam, né. E vamos mais além, né. Por exemplo, a própria cadeia medicamentosa, nós temos medicações que as ampolas são extremamente parecidas. A de água destilada que a gente usa para diluir a medicação muda uma corzinha do rótulo lá do potássio. É algo que até a gente comenta, né? Como que pode uma indústria fazer fármacos tão diferentes à água, que nem é um fármaco para diluir, e o cloreto de potássio, que pode causar uma parada, né, cardíaca, levar o paciente a óbito, ser tão parecido. Exatamente. E aí a gente chama até a responsabilidade para entidades maiores. Nós estamos ali, sim, às vezes atendendo de 10 pacientes, às vezes tem um técnico de enfermagem atendendo de 10, às vezes de 12. Né? O ideal é que isso não aconteça, mas a nossa realidade entre o ideal e o real existe um abismo, né, e cabe a gente aproximar. Então, a indústria farmacêutica, por exemplo, também tem que se atentar para isso. A Anvisa tem que se atentar para isso. O governo tem que se atentar para isso. Porque, senão, para quem está ali na correria com 10 pacientes para medicar, e eu tenho 2 ampolas extremamente parecidas, iguais, na verdade, o que muda é uma cor, a chance de eu fazer a troca de medicação é muito grande. Se eu tenho um técnico preparando a medicação para 10, e cada paciente tem 2 medicações, o que isso geralmente é o mínimo. Geralmente um paciente tem 4 medicações por horário, então vamos colocar lá 4 medicações por horário, que é mais ou menos essa a média da nossa realidade. Para 10 pacientes que ele está atendendo, são 40 medicações para separar, para administrar, né? Então, eu estou falando isso assim de uma forma para que compreendam a complexidade que é tudo isso. Eu não estou querendo dar desculpa, não é isso. Eu estou querendo mostrar a realidade prática, né? Então, para que a gente consiga fazer uma assistência adequada, existem vários fatores por trás disso, né? A organização da assistência é extremamente importante. Dentro da organização da assistência, ela é multiprofissional também, mas tem uma pessoa central que muitas vezes é pouco valorizada, que agora eu falo muito do profissional enfermeiro, né? Existe um enfermeiro que comanda uma equipe de enfermagem. E é ele que faz toda essa organização de quem vai cuidar de quem, se eu tenho os materiais necessários, eu vou lá negociar com o farmacêutico, eu vou lá negociar com o nutricionista, eu vou negociar com o médico, né? Das coisas que eu necessito. E muitas vezes é pouco valorizada. Então, voltar a olhar para esses profissionais é extremamente importante. Hoje pela manhã ainda estava vendo uma reportagem que o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo fez uma pesquisa justamente nessa época de pandemia, e mais de 80% dos profissionais enfermeiros, dos profissionais de enfermagem, estão sofrendo algum tipo de... assim, estão demonstrando ansiedade, estão demonstrando medo, porque essa época de pandemia acaba aflorando ainda mais, né? É medo de contaminar alguém que eu amo, e o risco de infecção é um risco inerente aí da segurança do paciente. Né? Com certeza. Em um dos locais que eu trabalhei, era um pronto atendimento, e isso é importante a gente falar porque a gente consegue desenhar na nossa cabeça a situação, né? Eu fazia parte de uma comissão, que é a Comissão de Segurança do Paciente, onde a gente discutia situações que aconteciam e criava barreiras, né? E a gente já tinha algumas barreiras, mas isso acabou acontecendo porque barreiras foram quebradas. Então é importante também o profissional de saúde seguir certinho aquele fluxo, aqueles protocolos, né? Para que a gente esteja
assegurando que no final tudo seja feito corretamente. Então, uma criança passou por um atendimento e foi prescrito uma medicação onde era para ser 50 miligramas. E foi um 0 a mais na prescrição, né? E o nosso fluxo era o quê? Era passar, a prescrição ia sair na farmácia, passar pela farmacêutica, depois que já era a primeira barreira, né, para ver a questão de dose, se não aconteceu algum erro na hora da prescrição, como esse. Passou pela farmacêutica, ela acabou não se atentando àquele erro. Passou pelo auxiliar, pelo técnico em farmácia. Também, uma criança com meses de vida não ia tomar uma dose tão elevada, né? Então, se você prepara ali várias medicações para crianças com aquela média de idade e é um X miligramas, né, 10 vezes maior, era para ter se atentado também. Na correria, no fluxo muito grande, né, de pessoas, passou e saiu da farmácia a medicação para ser administrada. E a técnica de enfermagem também preparou e acabou administrando a medicação. Não teve nenhuma complicação tão grande, né, porque a criança ficou em observação, enfim, mas poderia ter tido porque várias barreiras foram quebradas, né. Eu conversei com uma pessoa essa semana que eu admiro muito, que é o Dr. Branco, que é presidente do Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente, o IBSP, e ele até ia gravar um vídeo para nós usarmos hoje, mas ficou meio corrido para ele. Mas agora ia convidar você também para a gente assistir um vídeo que foi produzido pelo IBSP, onde demonstra certinho essa situação dessas barreiras que devem ser criadas, desses erros que podem estar acontecendo. Hoje mesmo, em um hospital perto de você, um bebê terá uma infecção hospitalar por uma bactéria letal. O pai deste bebê sofrerá uma complicação de uma cirurgia e precisará de diálise para o resto da vida. E a avó, que é diabética, entrará em coma por receber uma dose errada de insulina. Estima-se que 1 a cada 10 pacientes internados sofrem incidentes como estes, que infelizmente são causados por falhas nos hospitais. Significa que por ano, no Brasil, mais de 1.700.000 pacientes sofrem eventos semelhantes. Um número suficiente de pessoas para encher 22 Maracanãs. Mas o mais preocupante é que mais de 220.000 pacientes irão morrer por ano no Brasil por estes eventos adversos. São mais mortes do que as causadas por acidentes de carro, AIDS e até mesmo câncer de pulmão ou de mama. Mas médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais são comprometidos em cuidar das pessoas, certo? Exato! Eles não têm intenção de causar o mal a ninguém. Mesmo assim, erros podem acontecer, porque errar é humano. E isso ocorre porque a assistência à saúde é uma atividade complexa e nem profissionais, nem hospitais conseguem fazer com que tudo dê certo a todo momento. Porém, descobrimos como resolver estes problemas. É o que chamamos de segurança do paciente, que é tudo aquilo que estudamos e fazemos para evitar que eventos adversos aconteçam ao se cuidar de uma pessoa doente. E é cuidando da segurança do paciente que teremos um futuro melhor na assistência à saúde. IBSP, ajudando a transformar a realidade da segurança do paciente. Então aí a gente conseguiu, né, Cláudia, ter uma noção maior e melhor do que são esses erros, da importância da segurança do paciente e também conseguiu ver alguns dados que são assustadores, né? Exatamente. Nós vamos então para um rápido intervalo. Quando a gente voltar, a gente vai falar dessas metas para a segurança do paciente que devem ser seguidas pelos profissionais da saúde e também pelos pacientes. Os pacientes devem cobrar para que isso aconteça. 2 minutinhos, nós voltamos com o programa Saúde em Foco aqui na TV Canal 58.1.